Vídeo, vamos fazer uma ação prática. Só relembrando que o Hive ele trabalha com dois tipos de tabelas, né? As tabelas internas e externas. A interna é aquela que a gente vai criar mesmo o metadados. A gente vai criar e popular esse metadados. Para as tabelas externas é aquela que só tem uma referência para o dado, né? Então, nós vamos trabalhar aqui com as tabelas no modo interno. Bom, então a nossa ideia aqui é, nós temos o SGBD relacional no Postgre, e desse SGBD nós criamos um Data Warehouse com esquema dimensional. Então nós temos o esquema dimensional no Postgre, nós utilizamos o Scoop e trouxemos os dados desse esquema dimensional para o HDFS, para o sistema de arquivos distribuídos HDFS, fizemos isso já com o Scoop. Agora a ideia é de alimentar o Hive, alimentar a base de dados do Hive com os dados que estão no sistema de arquivos HDFS. O próprio Hive vai ficar em cima também do HDFS, só que ele vai ficar, nós vamos criar, né, a partir do Hive, um outro Data Warehouse. A diferença do Data Warehouse que nós temos aqui no Hive para o Data Warehouse que nós tínhamos, né, lá no Postgres, é que o Data Warehouse do Hive, nós vamos, para o funcionamento dele, nós vamos utilizar todos os recursos que nós temos disponíveis no Hadoop. Inclusive, trabalhar com o sistema de arquivos distribuídos, porque o Hive ele vai estar dentro do HDFS e nós vamos ver o funcionamento disso na prática. Estamos aqui já no ambiente e o nosso objetivo então é reproduzir o Data Warehouse que nós já conhecemos, né, do sistema dimensional, estruturado dimensional que nós tínhamos lá no Postgres. Agora a base de dados já está, agora as informações, né, os dados já estão no HDFS, nós fizemos a ingestão dos dados via Scoop e o nosso objetivo agora é criar um novo Data Warehouse com esses dados, só que um Data Warehouse distribuído utilizando o Hive. Para isso, inicialmente, nós vamos utilizar aqui via linha Command Line, né? Vamos utilizar o aplicativo Beeline. Então, a gente chama aqui, né, o Beeline e a gente precisa de se conectar com o Hive, né, com o Hive 2. Para isso, a gente manda a conexão, né, com o Hive, fazendo essa conexão via JDBC. Então, JDBC, dois pontos, Hive 2, dois pontos, barra, barra. Por quê, gente? Essa é uma conexão local que nós estamos fazendo, né? Então, estou conectando com o Hive local dessa máquina mesmo. Ele pede usuário e senha, está configurado sem usuário e senha. Então, basta dar um Enter aqui para as duas informações e a gente, fazendo isso, né, nós já estamos conectados no Hive. Agora aqui a gente vai trabalhar com SQL normal, com SQL que a gente já conhece, só que o SQL que a gente está mandando aqui não é lá para o Postgres, aqui a gente está mandando o SQL para o Hive, é onde nós estamos conectados, né? Então, para isso, vamos verificar as bases de dados que nós temos. A gente pode verificar, né, fazer uma consulta Show Databases, e ele vai listar para a gente quais bases de dados que nós temos no Hive. Então, nós podemos ver aí que nós não temos nenhuma base de dados. Essa base de dados default é a base de dados onde tem aí todas a questão administrativa do Hive, né? Então, vamos criar uma base de dados. Create Database ED. Vamos chamar de ED mesmo, a base de dados, que é o nome da base de dados que a gente já estava tratando lá no Postgres. Então, fazendo isso, reforço, né, que esses comandos a gente está mandando aqui direto para o Hive. Agora a gente já pode ver que nós já temos a base de dados ED criada. A gente precisa de selecionar essa base de dados. Então, use ED, a gente seleciona a base de dados. Agora, as instruções que nós vamos mandar, essas instruções já são direto para essa base de dados em questão. Qual é a nossa ideia aqui? A nossa ideia é criar as tabelas no Hive. A gente viu que a gente vai trabalhar com esquema interno, né, fortemente acoplado. A gente vai criar as tabelas
e a gente já vai fazer a ingestão dos dados, a gente vai carregar os dados para essas tabelas lá do HDFS, que foram os dados que nós trouxemos com o Scoop, né? Para isso, o script é o seguinte: nós vamos criar a dimensão cliente, a dimensão tempo, a dimensão produto e a dimensão vendedor e a fato vendas. São as tabelas do Data Warehouse que nós temos mesmo, do Data Warehouse que nós já estamos trabalhando. A ideia aqui é criar essas tabelas com a mesma estrutura que nós já temos e fazer a importação dos dados lá do HDFS, que é onde nós carregamos os dados via Scoop. Então, já temos os arquivos lá com todos os dados que nós já trouxemos via Scoop, né? Então, o que nós temos aqui? Create Table, dimensão cliente. É bem parecido, né, com o banco de dados relacional. Aí a gente tem o nome do campo e o tipo, né? Nome do campo e tipo, todos os campos. Daí, quando a gente termina de listar os campos, a gente fala aqui que a gente vai pegar linhas delimitadas por... o formato da linha vai ser dos campos delimitados por vírgula, e aqui location é onde os dados que serão importados estão disponíveis, né? Então, repetindo, essa instrução aqui cria a tabela, né? A gente passa entre parênteses todos os campos com todos os tipos, e a gente fala que a delimitação que separa uma informação da outra é a vírgula. E o local onde está a informação, onde estão os dados que nós vamos importar para essa tabela. Então, nós já vamos criar a tabela e já vamos importar os dados. Ok, já foi feito, né? Já foi realizado a criação. Vamos ver como que está essa tabela. Então, select asterisco from dimensão cliente. Limit, vamos pegar os 10 primeiros registros. Então tá aí, né? Nós já temos a dimensão cliente carregada e já temos os registros já, né, nessa tabela no Hive. Nós já temos as informações, né, os dados carregados lá do HDFS dos arquivos que nós trouxemos com o Scoop. Daí nós vamos fazer a mesma coisa. Fizemos a dimensão cliente, agora a gente vai fazer a dimensão tempo. Então é um script, né, muito parecido. Vamos colocar o script aqui. Então tá aí o script para a dimensão tempo, separado por vírgula, os dados da tabela, né? E aonde está a informação. Então esse aqui é o endereço desses dados lá no HDFS. Feito isso, carregamos a dimensão tempo. Então, vamos fazer uma consulta aqui para a gente ver se os dados estão lá. Então, estão aí também os dados da tabela dimensão tempo. Vamos agora fazer a dimensão produto, né, a mesma lógica. Então, vamos colocar o script aqui. Tá lá, cria a tabela, separado por vírgula, e o local é user Cloudira, dimensão produto. Executamos, tabela criada, já leu lá as informações e carregou. Então, dimensão produto, limite 10, estão aí os produtos carregados. Vamos fazer a dimensão vendedor também, para reproduzir, né, exatamente o mesmo Data Warehouse que nós tínhamos lá no Postgres, aqui para o Hive. Então, dimensão vendedor, vamos fazer a consulta, está aí todos os nossos vendedores. E agora nós temos a tabela Fato Vendas, que é a tabela principal, né, do nosso ambiente. A gente vai pegar ela, né, criar ela e carregar, né, carregar ela com as informações também, utilizando a mesma estratégia. Só que agora o select é na Fato Vendas. Então tá aí a nossa Fato Vendas. Essa é uma tabela mais de chave valor somente. Chave valores, né? Então nós reproduzimos aqui todo o nosso cenário, tá? Então se eu quiser ver
todas as tabelas que nós temos dentro dessa base de dados, Show Tables. Então nós temos lá a Fato Vendas. Se você quiser acompanhar aí pela modelagem, é a modelagem do sistema dimensional, né, do esquema dimensional. Então é a Fato Vendas com a dimensão vendedor, dimensão tempo, dimensão produto, dimensão cliente. O que difere do Data Warehouse que nós tínhamos lá no Postgres é que lá tinha KPI e a desvendas, né, que é a desnormalizada de vendas. A KPI a gente nem vai ter aqui, mas nós vamos fazer também uma desnormalizada de vendas, né? Nós vamos fazer uma tabela desnormalizada de vendas. Então, aqui esse é o Beeline. Nós manipulamos aqui diretamente o Hive via Beeline. O que nós podemos verificar agora, eu vou sair aqui do Beeline e vamos verificar lá lá no HDFS, né, como que ficou o sistema de arquivos dentro do HDFS. Então, HDFS, vamos consultar, né, DFS -ls, eu vou listar todo o conteúdo de /user, /hive, /warehouse. Então, tudo que eu criar aqui, né, com Hive, ele vai para esse diretório, né, /user, /hive, /warehouse. Então, se eu listar aqui o conteúdo de dentro desse diretório do HDFS, do Hadoop, né, eu vou ver que eu tenho, eu já tenho, né, o ed.db. Então, esse ed é a base de dados que nós acabamos de criar, né, tem as informações dela aqui, e ela já está dentro de warehouse do Hive. Então, já é uma estrutura que está dentro do meu sistema de arquivos HDFS e já é uma base de dados, né? Já é um data warehouse que eu criei em uma base de dados estruturada dentro do Hive. Apesar dela ser toda estruturada, né? Ser toda o que a gente está vendo aqui é o que a gente tem lá no banco de dados relacional, basicamente, né? Mas ela está dentro do sistema de arquivos distribuídos, está utilizando todos os recursos do Hadoop, né? Vou minimizar aqui, abrir o navegador para a gente testar algumas rotinas do RUI, né? Então vamos ver como que a gente manipula essa base de dados que está lá no Hive por meio desse aplicativo web que é o RUI. Então nada mais é do que uma interface, uma outra forma, uma alternativa ao Beeline para a gente poder manipular as informações, manipular os dados, as tabelas, a estrutura toda que nós temos lá no Hive. Então, basta selecionar aqui editor Hive. Bom, aí nós temos aqui já a nossa base de dados, ED, vou selecionar ela, e aqui ele mostra para a gente todas as tabelas, né? Toda a estrutura que nós temos dentro dessa base de dados ED. Então, aqui é o seguinte, nós podemos fazer as consultas interativas ou mandar os DDLs aqui e a gente vê o resultado logo aqui embaixo. Então não é nada diferente do que nós acabamos de fazer no Beeline. A diferença aqui é que é mais intuitiva, né? É mais simples de se utilizar. Então vamos fazer, por exemplo, uma consulta na Fato Vendas. Nós acabamos de fazer lá no Beeline. Então select, asterisco. Outra questão importante também é que ele traz um autocompletar aqui para a gente, né? Então, olha, ele já traz aqui a Fato Vendas e facilita um pouquinho a nossa vida. Vou listar só os 10 registros, né? Limite 10. Aqui eu nem preciso pôr ponto e vírgula. Para executar, basta clicar aqui. Aí ele vai mostrar todo o processo, né? Vai mostrar o carregamento e ele traz aqui informação para a gente da tabela Fato Vendas, né? Então basta carregar aqui, é limitado a área de visualização, né? São bastante colunas, são muitas colunas, daí por isso que deu essa barra de rolagem aqui. Então mostrou os 10 registros, que eu limitei a 10. É importante ressaltar também que o tempo, a latência que nós temos aqui entre a execução da consulta e o retorno do resultado é um pouco maior dos bancos de dados relacionais, convencionais que trabalham dentro de um servidor, porque aqui a gente está trabalhando com a estrutura distribuída, né? Então é só para lembrar, né, que
que aqui a gente está trabalhando com outro sistema, né? Com outra forma, né? de estrutura, né? Digamos assim. Aqui eu posso usar também as funções, por exemplo, se eu quiser somar o valor total da fato vendas, né? Então, sum fato vendas ponto valor total, por exemplo, né? Eu vou ter uma somatória de todos os valores que estão nas 10 primeiras linhas da tabela fato vendas. Então, tá sendo, enquanto tiver esse aviãozinho aqui, significa que ele está trabalhando, né? Que ele está executando. Fica também o histórico das consultas, das últimas consultas. Se você quiser resgatar alguma dessas consultas, é simples, né? Você pode vir aqui e resgatar ela somente clicando. Então, aqui é uma operação que leva um pouco mais de tempo, né? Para fazer essa soma, né? Desses valores, mas é algo que não chega a ser um problema, né? Visto que estamos dizendo durante esse curso todo que isso é para um volume de dados muito maior, e para o volume de dados maior, esses dados tendem a estar distribuídos, né, o que facilita um pouquinho, que agiliza um pouquinho o retorno. Então, esse tempo, essa espera maior para processar, é porque a gente está trabalhando com dados distribuídos. Então, está aqui, né, essa é a resposta, esse aqui é o valor. Você pode dar um foco maior nele aqui, clicando 2 vezes. Isso aqui é o resultado da soma da coluna valor total dos 10 primeiros registros. Então, ou seja, aqui você pode executar várias consultas, você pode fazer inclusive joins, né? Então, essas operações, essas consultas interativas, elas existem para o Hive, embora não seja muito o foco, né? Visto todas as questões, né, que nós estamos discutindo aqui no decorrer do tempo todo. Bom, então esse é o RUI. Você pode utilizar as instruções tanto por aqui quanto lá pelo Beeline. Não tem diferença nenhuma, né? Você pode operar de qualquer jeito. Então a gente vai fazer aqui um select into, né? Então, para isso, né, vamos lá. Select, eu vou identar aqui, né, o meu comando. Então eu vou colocar um alias de DC, que é a dimensão cliente, FV, que é a fato vendas, DP, que é a dimensão produto, DT, que é a dimensão data, e dimensão tempo, né? E DV, que é a dimensão vendedor. Como aqui a gente vai unir as tabelas todas com o join, não faz tanta diferença por onde eu comece. Eu vou começar aqui pela dimensão cliente, tá? Então, eu quero o cliente em si, eu quero o estado do cliente, né? Então DC é estado, eu quero o sexo do cliente, eu quero o status do cliente. Aí do fato vendas, vou passar para fato vendas agora, eu quero a quantidade, fato vendas, eu quero o valor unitário, fato vendas, eu quero o valor total, fato vendas, eu quero o desconto. Isso aqui fica mais fácil se você pegar aquela modelagem do esquema dimensional e for acompanhando, né, e vendo quais são as informações que você quer nessa tabela desnormalizada, né, para facilitar as futuras consultas, né. Dimensão produto, eu quero o produto, né, que é a descrição do produto, propriamente dito. Dimensão tempo, eu quero a data. Dimensão tempo, eu quero o dia. Dimensão tempo, eu quero o mês. Dimensão tempo, eu quero o ano. Dimensão tempo, eu quero o trimestre. E dimensão vendedor, eu quero o nome. Então são essas informações que eu quero. De onde? From
dimensão cliente, DC, né? Vou fazer o alias aqui, join com fato vendas, FV, on, FV, né? Fato vendas, ponto, chave cliente, é igual a dimensão cliente, ponto, chave cliente. Então, já fiz o primeiro join, né? Agora eu vou fazer um join novamente com dimensão produto, DP, on, DP, ponto, chave produto, é igual a dimensão vendas, ponto, fato vendas, ponto, chave produto. Aí eu vou fazer outro join com a dimensão tempo. Então, join dimensão tempo, dt, on, dt, ponto, chave tempo, é igual a dimensão, a fato vendas, ponto, chave, fato vendas, ponto, chave vendas, chave tempo, né? Chave tempo. E o join com dimensão vendedor, on, desculpa, esqueci do alias, né? On, dv, ponto, chave vendedor, é igual a fato vendas, ponto, chave vendedor. Então, olha só, isso daqui, né, é uma consulta que eu teria que fazer para obter essas informações que eu tenho de uma venda, né, de um fato de uma venda. Aí você imagina só essa consulta em vários nós, né, de um cluster, né, com essas informações espalhadas. Não quer dizer que ela não seja possível, tanto é que ela acontece aqui, eu posso executar que ela vai acontecer. Mas a ideia é que a gente mande essa consulta apenas para uma fonte, né, sempre que a gente vai precisar, com umas informações, elas são todas de acordo com a tabela fatos, né, tudo com a fato vendas. Então a chance de a gente precisar de alguma informação dessas que está aqui é muito maior. Então por isso que a gente desnormaliza uma tabela, a gente cria uma outra tabela desnormalizada para a tabela fato em questão, né? Para essa tabela fato vendas. Né? Então para isso nós vamos create table, para criar essa tabela desnormalizada, né? Desvendas, as, e aí eu vou criar a tabela com essa mesma estrutura e já carregar as informações que estão, né, nessas, que vai retornar desse select. Então para isso basta a gente executar aqui. Vamos ver se não ficou nenhuma palavra escrita errada, né? Nenhum campo que não exista. E o RUI, por meio do RUI, essa instrução será mandada, né? Aqui na verdade tem uma consulta, né? E essa consulta ela vai criar uma estrutura de uma outra tabela, né? Então aqui não tem diferença nenhuma. Essa instrução ela poderia ser mandada diretamente lá pelo beeline também, tá? Então você pode fazer pelo beeline ou você pode fazer por aqui, que não faz diferença nenhuma. Então aqui indica, né, que está trabalhando. Esse aviãozinho indica que essa carry está sendo executada. Assim que ele termina, ela entra para histórico, né, caso não retorne nenhum problema. A carry foi executada com sucesso, né? Agora o RUI já apresenta aqui, né, uma outra tabela, né, que é a desnormalizada vendas. Nós vamos mandar uma instrução aqui. Na verdade, podemos fazer até lá no próprio beeline. Está conectado aqui no beeline. Vou fazer no select. Tem que selecionar a base de dados, né? Então, selecionada a base de dados, vamos fazer uma consulta, né? Na verdade, aqui eu vou contar quantos registros eu tenho nessa tabela desnormalizada vendas, né?
está fazendo via MapReduce, né? Essa consulta. Olha que interessante, todas as consultas que nós fizemos, que são consultas mais simples, ele executou diretamente, né? Aquelas inserções, aqueles comandos. Aqui, ó, como nós temos muitos registros nessa tabela desnormalizada vendas, ele está fazendo o processo por MapReduce. Então, ele já está utilizando aquele sistema distribuído de mapeamento e redução do Redup para executar essa consulta, porque essa consulta aqui, ela não está numa mesma base, né? Ela está em arquivos diferentes, ela está distribuída, então todo o processamento é feito por meio de MapReduce. Então, por isso que ele vai fazer, que ela está fazendo, por isso que o Hive, né, está gerando todo esse histórico aqui, porque ele vai executar essa operação via mapeamento e redução. Então, olha lá, no histórico ele já me mostrou que terminou a etapa de mapeamento. Gente, isso daqui, a gente está fazendo tudo isso para volumes grandes de dados, né? Então, aqui é didático só, né? Por mais que eu esteja dizendo que a quantidade de dados é grande, mas esse ambiente está todo preparado para a gente ter essa simulação, né, de sistemas distribuídos, né? Então, aqui a gente está trabalhando nos sistemas distribuídos, nós temos 940 registros, né, retornou aqui, esse é o resultado da consulta, mas para obter esse resultado usou-se o processamento via mapeamento e redução do Redup. Então, todo o sistema distribuído, né, foi feito em cima de todo o sistema distribuído. Então, aqui está, né, todo Data Warehouse montado em Hive, né, via Redup com HDFS. Então, aquele sistema, aquele Data Warehouse que nós tínhamos lá no Postgres, agora está em cima da estrutura distribuída, com o sistema de arquivos distribuído do Redup, né, do HDFS.